Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, vai aparecer no Data Show, se tudo der certo. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 9 até 11. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios. Diz assim, eu vou ler na versão revista e atualizada: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Deus querido, nós pedimos que abençoe essa tua palavra, que ela seja a palavra rema transformadora e dizente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, eu quero primeiro passar a explicar o contexto desse texto que nós lemos, para que nós possamos entendê-lo de uma maneira mais ampla. Primeiramente, nós encontramos aqui Paulo falando a respeito dos seus próprios antepassados, para uma igreja que era muito orgulhosa da sua espiritualidade, embora houvessem pecados sérios acontecendo dentro da igreja. Aquela igreja de Corinto vivia numa região onde havia muita imoralidade, especialmente imoralidade sexual, tanto é que viver a vida louca na linguagem daquela época era o mesmo que dizer corintianizar. Então essa era a cidade. E muitas das pessoas ali tinham uma vida devassa antes de se converterem a Cristo. Mas havia um certo orgulho espiritual por dons e por conhecimentos, havia uma certa arrogância, e Paulo começa a tratar isso, uma vez que foi Paulo que fundou essa igreja na cidade de Corinto, e ele então começa a tratar algumas coisas. E ele fala dos antepassados dele, dos judeus, que viveram na época do exílio, saindo do Egito, indo para a Terra Prometida, e em vez de fazer uma viagem que duraria no máximo 3 meses, a pé, levaram 40 anos perambulando pelo deserto, até que uma geração inteira se perdesse. Então Paulo faz um resumo das causas dessa perda. Entre elas nós vamos encontrar cobiçar coisas más, imoralidade sexual, e aqui nós vamos pôr o Senhor à prova, como? Com murmurações, reclamações. E o tema dessa mensagem, enquanto meu amigo aqui está lutando com a informática e a eletrônica, é o seguinte, meus queridos: não murmureis. Razões para não murmurar. Enquanto ele fica tentando lá, nós vamos seguindo em frente. Amados, é interessante que as pessoas têm problemas, elas conseguem dar nomes bonitinhos para coisas feias. Uma certa vez eu havia repreendido uma pessoa porque a encontrei fofocando. Não interessa quem era. E eu disse assim: você não pode ficar falando mal das pessoas pelas costas. E a pessoa olhou para mim e disse: mas eu não tenho direito de comentar? Se o que você comenta destrói a moral do outro, destrói a figura do outro, não, você não tem o direito de comentar. Essa é a verdade. Então, queridos, não tem essa questão. Mas só que as pessoas trocam os nomes e fica bonitinho, né? A mesma coisa é com queixar, ou reclamar, ou murmurar, que as pessoas dão um nome bonitinho de desabafo. Eu só estou desabafando. E eu fiquei pensando, dando tratos a bolas, afinal, desabafo é uma coisa positiva? É sim. Desabafo é uma coisa boa, desopila, descarrega um pouco a tensão que a gente tem, né? Afinal de contas, a vida é cheia de lutas, às vezes a gente fica um bocado tenso. Então, é necessário desabafar. O problema é, qual a diferença entre murmuração e desabafo? Nós vamos trabalhar um pouquinho em cima disso hoje. Murmuração e desabafo são muito semelhantes, mas ao mesmo tempo totalmente diferentes. São muito semelhantes na sua manifestação. Nós podemos confundir uma coisa e outra.
mas nos seus resultados e na sua intenção, eles são totalmente diferentes. Por exemplo, quem desabafa procura uma solução. Quem desabafa procura alívio, mas procura também ser parte da solução. Uma vez um pastor disse uma coisa que é verdade: seja parte da solução, não seja parte do problema. A questão é que quando nós murmuramos, nós aumentamos o problema. Quando nós nos queixamos, nós acabamos tirando, roubando, minando o ânimo e a energia dos outros que ainda estavam tentando resolver um problema. Quem murmura entregou os pontos. Quem murmura se vitimiza. Nós vivemos numa sociedade que, por causa da influência de certos grupos, aprendeu a se vitimizar. Não vou dizer quais grupos, não interessa, mas você observa isso. Todo mundo é coitadinho. Se você tem a pele levemente escura, graças a Deus, né, eu tenho 2 agregados à família que têm a pele um pouquinho mais marrom bombom do que a nossa, que é um tanto quanto desbotada, né? E é tão gostoso ver essa mistura. Mas se você tem a pele escura, um pouquinho mais escura, você é vítima da sociedade porque você é afrodescendente. Aí você pertence a qualquer outro tipo de minoria, você é vítima. Se você é trabalhador, você é vítima da maldade dos empregadores. Se você é filho, você é vítima da maldade dos pais que te oprimem. Todo mundo é vítima. Essa vitimização é um câncer que acaba dividindo a sociedade em uma colcha de retalhos de pessoas amarguradas e ofendidas e em guerra umas com as outras. Amados, você não é vítima. A murmuração, ela coloca a pessoa como uma coitadinha, vítima, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me gosta, todo mundo é contra mim, por que eu sou perseguido? Ó vida sofrida. O desabafo é quando você diz, está difícil, mas eu preciso de ajuda para prosseguir. Preciso de ajuda para encontrar uma solução. Eu preciso de alguém do meu lado. É diferente. Enquanto que a murmuração olha para si mesmo e diz assim, eu sou um incompreendido, ninguém me entende. A murmuração dos traidores, minha mulher não me ama. Ela não me entende, só você me entende. A murmuração dos maus empregados, meu patrão só me explora. E ninguém reconhece o meu serviço. Mentira. A Bíblia diz, vês um homem perito em uma obra, ele será posto perante reis, não entre a plebe. Se você diz que você se esforça e não consegue crescer, você está se enganando. Porque não há verdade nisso. A palavra diz que aquela pessoa que é esforçada, ela cresce. Amados, então murmuração tem essa questão, foca em si como vítima e nos outros como culpados. O desabafo tem a diferença de você dizer assim, talvez eu seja parte do problema, mas eu quero a solução. O desabafo, ele foca a solução e vê a si mesmo como algo a ser melhorado. Percebeu a diferença? Os dois tratam do problema. Só que o murmurador quer ser a vítima. Não acha que tem coisas para melhorar. E não traz esperança para ninguém. Enquanto que ele desabafante, ele olha e diz, tem problema, eu sou parte do problema, eu quero resolver. Murmuração é diferente. E aqui nós vamos encontrar nesse texto, então, Paulo falando sobre murmuração. Pare de reclamar. Pare de ser chato. Porque as pessoas que só reclamam se tornam insuportáveis. Porque elas estão o tempo todo amarguradas, estão o tempo todo olhando a vida de uma maneira negativa, como se não houvesse esperança para nada. Por favor, coloque lá. Razões para não reclamar. Primeiro,
A reclamação não resolve problemas, apenas amargura o espírito. Quando eu falo isso para vocês, meus amados, eu também sou uma pessoa que tem o hábito de reclamar e eu vejo isso muito. Um dia o Espírito Santo falou para mim: Josias, você é um reclamão. Eu reclamo quando o micro-ondas leva uma eternidade para passar aqueles 30 segundos, é 30 segundos que está marcado ali, mas para mim já é uma eternidade. Por que não termina de logo esse processo? Né? Eu reclamo quando o computador demora 3 segundos para abrir uma página. Eu reclamo da televisão que é smart, mas a memória dele parece ser pequena, daí ele leva 1 minuto e meio para conseguir inicializar, e eu fico irritado. Eu reclamo quando as coisas não encaixam como eu queria, e eu fico bravo. Amados, não resolve problema. Se reclamação resolvesse o problema, o mundo seria uma maravilha, porque todo mundo está reclamando. E conta-se uma história muito engraçada. Diz que um dia Jesus veio à Terra novamente, na aparência de um homem médico. Chegou numa fila do INSS, e aí chamou o primeiro paciente, entrou no consultório, Jesus pôs as mãos sobre ele e curou da enfermidade. Aí, quando o paciente saiu, encontrou outro, e aí o outro perguntou: como é que é o novo médico? É igualzinho os outros, nem perguntou como é que eu estava. É assim, nós reclamamos de tudo. Entende? Mas não resolve o problema. Amados, uma das coisas que nós precisamos entender é que a vida é solução de problemas o tempo todo. Uma vez o Vini fez um comentário: você sabia que você tem um cronômetro de alguns segundos, que se você não cumprir certas funções do seu corpo, você morre após esses segundos? Inspire o ar. Agora segure. O tempo está passando. Se você não respirar, você morre. Percebeu? A todo momento você está com o cronômetro sendo zerado. Daqui a pouco, preciso de novo. Você está sempre tendo um problema para resolver. Respirar. Sangue circulando pelo corpo o tempo todo. Sempre você está tendo um problema para resolver, e a pessoa que se cansa de resolver problemas é uma pessoa que tem problemas em si. Entenda que a vida é resolver problemas. A vida é enfrentar desafios. E a Bíblia diz que se você se cansa com aqueles que lutam a pé, o que acontecerá com você quando você vai encontrar aqueles que estão vindo a cavalo? Deus repreendendo um profeta. Querido, não tenha essa atitude negativa de reclamar sempre. Ela acaba complicando os problemas e não resolvendo eles. É interessante, amados, que quanto mais a gente começa a reclamar, tanto maior o problema parece. É fácil você perceber isso quando você começa a ter que resolver alguma questão complicada. Esses dias eu perdi todos os meus documentos, achei hoje. Mas, ai, que desespero, pensei, que droga, agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Tive que ligar para banco, cancelar cartão. Mas eu pensei, eu vou ter que fazer do mesmo jeito. Mas se eu reclamar, eu vou fazer isso e achar que a vida é uma droga. Se eu não reclamar, eu vou fazer, eu vou dizer, fiz, está resolvido. Agora vou ter que teria que correr atrás e dizer, não precisa mais, mas agora que vem novos documentos, que venham, né? Queridos, é assim a vida. Você precisa enfrentar problemas, então, enfrente-os. Como é que você põe abaixo uma montanha? Com uma pasada de cada vez. Você não pode resolver tudo de uma vez só. Mas se você pegar e começar por uma ponta,
você move uma montanha inteira. Então entenda essa necessidade de você parar de reclamar e encarar a solução de problemas como parte da vida. E não fique olhando para ele dizendo, nossa, eu nunca vou resolver. Nunca vou conseguir passar por isso. Você nunca tentou. E se você nunca tentar, nunca vai conseguir mesmo. Então pare de reclamar e faça o que tem que ser feito para encontrar a vitória. Segunda coisa, reclamar se torna um vício da mente que prende a pessoa num ciclo destrutivo. Reclamar revela a mentalidade de escravo. Se você olhar o problema dos judeus que saíram da terra, dos israelitas que saíram da terra do Egito em direção à terra prometida, é que por 300 anos eles viveram como escravos. E eles tinham mentalidade de escravo. Qual que é a mentalidade de escravo? Eu tenho que sobreviver. Só isso. A vida é uma ameaça. A vida quer me comer e eu tenho que me escapar. E a pessoa apenas tenta escapar dos problemas e não ganhar vitórias. Veja bem, o escravo, ele pensa em escapar. Ele não pensa em conquistar. E toda aquela geração tinha um vício de pensamento. Estava quente no deserto. Ah, que está quente no deserto, que droga de vida. Faltava água, tinha 3 milhões de pessoas caminhando pelo deserto. Não era um deserto de areia, era um deserto, sim, com umas planícies de Ponta Grossa, que são terra-areia, não é muito boa para o cultivo, mas tem verde. Ah, não tem água nesse lugar aqui, vão morrer de sede. Poxa vida, eles viram Deus que fez tanto milagre, mexeu com tudo, e ficam chorando, feito criança. Ah, não tem... Por que eles não chamam? Deus nos ajuda a achar água. Quem vai achar água para mim? Um vício de pensamento, de achar que eles são os coitadinhos e todo mundo tem que resolver os problemas deles. E assim por diante. Ah, eu queria comer carne, que saudade das panelas de carne no Egito. Só que no Egito eles ganhavam chicotada e tinham que trabalhar de sol a sol. Isso eles não lembram. Amados, reclamar se torna um hábito que nos torna em pessoas amargas. E quanto mais velho você fica, até estava conversando com a dona Olívia agora de manhã, e ela falando que ela tanto quis ser uma pessoa que envelhecesse com alegria. Por quê? Eu conheço a história da dona Olívia, gente, ela enfrentou perrengue pra caramba, e ainda hoje luta pela salvação da sua família. Recentemente faleceu a filha dela, desculpa, deu branco, Marilene. Coisa da idade também, dona Olívia. Amados, eu vi essa mulher passar pelo luto com gratidão. Eu vi essa mulher passar por dificuldades. E eu vejo, amados, como é bom quando alguém vive, desculpa usar a senhora como exemplo, dona Olívia, mas como é bom ver alguém que enfrenta as lutas com gratidão no coração. E eu posso dizer que a dona Olívia é uma pessoa vitoriosa, porque ela tem experimentado o poder de Deus e tem visto coisas lindas acontecendo na sua família. Tem lutas? Tem. Mas a vida é vencida, passo a passo. Amados, se você tiver uma mentalidade presa à reclamação, tudo para você é negro, tudo para você é ruim, você vai passar a ter raiva de tudo e de todos. A igreja não presta. A política não presta. A minha empresa é uma droga. E você não vê que afasta as pessoas e você vai se tornar um velho difícil de lidar que possivelmente vai ficar largado num asilo. Porque ninguém aguenta ter você por perto. Essa é uma verdade. Cuide, porque isso vai se tornando um estilo de vida. Você vai pensando só em reclamação, isso se transforma num estilo de vida. E olha que nós estamos no segundo ponto.
Reclamar é apostar na derrota, é crer mais na desgraça do que na graça de Deus. A coisa começa a pegar um pouquinho mais agora. Amados, Deus é gracioso ou não é? Pensa assim, uma coisa bem simples. Deus poderia ter feito todas as comidas com o mesmo sabor. Bastava que nós comêssemos e nos alimentássemos. Mas Deus criou uma riqueza de sabores, aromas diferentes, cores, texturas. Esses dias, conversando com a Raquel disse, olha, não é só o sabor, mas a textura na boca também faz diferença. E é verdade. E você vê que Deus não é tacanho, Deus não dá o básico necessário, Ele dá uma riqueza muito grande de coisas para nós saborearmos. Mas aquela pessoa que tem a mentalidade de reclamar, ela não vê isso. Ela começa a apostar mais na desgraça do que na graça. Alguém disse uma vez que o otimista acha que este vai ser o melhor dia da sua vida. O pessimista tem medo que isso seja verdade. Por quê? Nossa, se esse vai ser o melhor dia da minha vida, imagine os outros, como é que vai ser? Querido, a vida é o que você faz dela. Paulo sabia muito bem, ele tinha muitas razões para reclamar. Perseguido onde ia. Ele chegava numa cidade e dizia assim, olhava na sinagoga e dizia, aqui que eu vou pregar. Olhava a praça, aqui provavelmente que eu vou levar uma surra. Olhava para a cadeia dizendo assim, aqui que eu vou passar a noite. Era batata. Chegava na cidade, pregava na sinagoga, ganhava uma surra, aí era preso, passava a noite numa cadeia. No outro dia era libertado, saía para outra cidade e repetia o processo. Deus disse que ele ia sofrer por causa do seu nome. E esse era um homem feliz, realizado, o escritor da maior parte do Novo Testamento, um homem abençoado. Queridos, a vida é o que você faz dela. Deixa de reclamar. Isso, você começa a ofender Deus, dizendo que Deus, Ele está te ferrando. Próximo. O hábito de reclamar revela desconfiança sobre a bondade de Deus. Pergunta, Deus ama você? Quem ama, cuida? Deus cuida de você? Quando você começa a reclamar da vida, dizendo palavras como nada dá certo para mim, você está dizendo que Deus escolheu você para ser um infeliz. Está dizendo que Deus escolheu você para ser um cara que dá errado em tudo. Está dizendo que Deus não é bom com você. Está dizendo que Deus não te trata como você deveria ser tratado. E aí você entende que você atrai, inclusive, maldição sobre a tua vida. Não que Deus vai te amaldiçoar por causa disso, mas que você mesmo se amaldiçoa. Porque anjos e demônios esperam pelas palavras que saem da sua boca. Quando você diz assim, nada vai dar certo para mim, adivinha o que o diabo vai fazer? Vai esfregar as duas mãos e dizer, oba, estou liberado para estragar a vida dele. É assim que funciona. Você começa a dizer, ninguém me ama. Sabe o que vai fazer? Com que as pessoas olhem para você e não te amem, porque você sempre vai reagir da maneira contrária ao amor. Se alguém vai ser carinhoso com você, você vai dizer assim, está sendo interesseiro, está querendo alguma coisa comigo. E você não recebe o amor, você se torna imune ao amor. Então veja, você está sempre desconfiando, Deus me ferrou. Deus é malvado comigo. Você está criticando Deus. Próximo, por favor. Reclamar e lamentar-se revela orgulho disfarçado, egoísmo e incredulidade. Me diz uma coisa. A igreja, ela vai de mal a pior? Qual que é a expectativa de vocês? O corpo de Cristo vai de mal a pior? Que tipo de igreja Jesus Cristo vem buscar no final dos tempos? Uma igreja molambenta, derrotada, fracassada?
O mundo vai de mal a pior porque a palavra de Deus diz isso. Na igreja haverá muitas pessoas que são representantes do mundo e que vão de mal a pior. Mas o povo de Deus não. Ele cresce, ele amadurece, ele vence, ele rompe. E sempre haverá, numa igreja, pessoas que são, na verdade, do mundo, mas estão frequentando a igreja. E tem pessoas que são do reino de Deus e vivem no mundo. Bem diferente. E dependendo do teu olhar, você vai chegar numa igreja e você vai só achar as pessoas que dão péssimo testemunho. Ou você vai achar pessoas que andam na presença de Deus, que buscam a Deus, que têm o coração sincero e quebrantado. Depende do que você procura. Por que egoísmo? Por que orgulho, aliás? Orgulho, gente, porque as pessoas que se põem como juiz dos outros, inclusive de Deus, está se colocando acima de Deus. Deus é injusto. Tem um ditado que diz assim: Deus dá asas para quem não quer voar. Esse ditado é uma blasfêmia. Está dizendo que Deus é injusto, que ele dá condições para uma pessoa que não valoriza e para outra que valoriza ele não dá nada. Está dizendo que Deus não sabe fazer as coisas, que você sabe fazer melhor que Ele. Eu pergunto, você sabe fazer melhor que Ele? Eu não me candidato para o cargo de Deus, não. Então é orgulho, é incredulidade, porque você não crê na bondade de Deus. E assim por diante. Mais um, querido. Reclamar louva ao diabo e dá espaço a ele. Nós já falamos sobre isso, o fato de que quando você reclama, você está dizendo, o jeito de Deus não funciona. E quem é safado sempre vence. E você está dizendo, dando espaço para o diabo agir na sua vida. Tome cuidado com a reclamação. E último, por favor, reclamar traz como consequência a permanência e a morte no deserto. 3 meses de caminhada no máximo, assim, bem menos se você estivesse num grupo pequeno, mas como era um grupo de aproximadamente uma Curitiba inteira, você pode imaginar 3 meses de caminhada para chegar na Terra Prometida. 40 anos. Toda uma geração precisou morrer por causa de um vício de mentalidade. Toda uma geração ficou sem ver as promessas de Deus por causa de um vício de mentalidade. E agora eu fico perguntando para você, como você encara a vida? Como uma encrenca da qual eu quero me esconder? Ou como uma oportunidade de lutar e vencer? A diferença vai definir se as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida ou não. Lutas e dores todo mundo tem. Aliás, toda pessoa que trabalha com serviço braçal, como mecânico, como marceneiro, como pedreiro, tem calos nas mãos. Por que a gente ganha calos nas mãos? Porque as mãos se machucam. No bater de um martelo, no lidar com coisas pesadas, nas pedras ásperas, as mãos se machucam. E elas vão criando calos. Pessoa que trabalha com enxada, a mão não faz aquelas bolhas quando você ainda tem a mão macia, até você conseguir criar aquele couro duro que você aguenta o lidar da enxada, consegue cavocar o terreno sem sentir mais tanta dor. É porque o seu corpo criou resistência àquele atrito que estava fazendo na sua mão. Queridos, tem muita gente com as mãos macias demais em relação à vida, porque não pegam nas ferramentas da vida para trabalhar. Tem muita gente que não enfrenta os seus problemas, que não entende que todos passam pelas mesmas lutas, pelas mesmas dores, mas as mesmas possibilidades e as mesmas vitórias estão disponíveis para aquelas pessoas que se dispõem a crer na bondade de Deus e crer naquilo que Deus tem para elas. Não morra no deserto. Não seja uma pessoa derrotada, frustrada, infeliz, a reclamar de tudo e de todos.
mas faça você parte da solução. Faça você parte de um processo que traz a glória e a presença de Deus onde você está e nas pessoas que você toca. Seja você um abençoador e não um murmurador. Seja você alguém que traz esperança, seja você alguém que traz vida, seja você alguém que ajuda os outros a encontrar o caminho para que os propósitos de Deus se realizem na sua vida. E nunca se torne uma pessoa amarga, negativa, destrutiva, que rouba a paz e a esperança dos outros. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar em pé? Senhor, nos ensina a olharmos e detectarmos onde nós perdemos a bênção, onde nós temos nos entregado à tentação da murmuração, do queixar-se continuamente, e nos ajuda a ter uma mentalidade positiva, porque Tu és um Deus de graça e de misericórdia, de favores e oportunidades. Senhor, nós pedimos, abra o nosso entendimento para enxergarmos onde nós temos errado nesse aspecto, para que possamos ser pessoas agradáveis, pessoas vitoriosas, pessoas que trazem a bênção de Deus na terra. Em nome de Jesus. Amém.